Perseguidos estão na área, vamos embora com as análises dessa quarta-feira, tá? Que tá, assim, recheada de jogos. São muitos jogos, jogos excelentes pra gente trabalhar. Champions League com Real Madrid e City. Já coloca aqui, já vai colocando aqui quem você acha que vai avançar, tá? Real Madrid, City, Bayer Leverkusen e Arsenal, PSG e Chelsea e Bodo Glimt contra o Sport. Eu vou falar também aqui, obviamente, quem eu acredito que vai se classificar em cada um desses confrontos. Confrontos mais equilibrados, né? Principalmente o Real Madrid City, o PSG e Chelsea. Vejo muito equilíbrio nesses confrontos, com um leve favoritismo de dois times que eu vou comentar aqui, e quem eu acredito que vai passar. O Sport vai enfrentar o Bodo Glimt e o Arsenal, o Leverkusen, o Arsenal bem favorito para se classificar aqui, mas um time que tem tido dificuldade em criar jogadas. Além disso, teremos Brasileirão, bons jogos no Brasileirão, e também o Botafogo buscando a classificação diante do Barcelona de Guayaquil em casa. Galera, bons jogos, presta bem atenção em tudo que eu vou falar aqui, espero poder ajudar você, separar o que é bom para pré-jogo, o que é bom no ao vivo, poder direcionar você da melhor forma. Eu tô gravando esse vídeo antes da rodada da terça-feira da Champions, né, e do jogo também do Brasileirão. Espero que tenha te ajudado o vídeo, né, da terça-feira. E durante toda a semana vai ter vídeo aqui com muitas análises, até porque tem muitos jogos pra gente poder analisar, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, para ter acesso a vídeo como esse todos os dias. E se esse vídeo te ajudar, no final você compartilha com um amigo seu, beleza? Se não ajudar, você não precisa nem se inscrever. Vamos lá. Vou começar aqui com os times que eu julgo ser favoritos, tá? Mas nem todo favorito a gente tem que apostar na vitória. Por exemplo, o Arsenal aqui vai enfrentar o Bayer Leverkusen. O Arsenal, dentro da Champions League, foi o primeiro colocado, foi o time que venceu todos os jogos, né, na fase de liga. É o time que está liderando a Premier League, mas é um time que vive um momento de dúvidas, tá? Como assim? Pô, o time terminou na primeira colocação na fase de liga, é o primeiro colocado da Premier League, e tá dúvidas, tá um time duvidoso, é porque muitos dos jogos, quem tem decidido esses jogos é o sistema defensivo, né? Seja com os gols lá os gols, né, feitos pelo sistema defensivo, principalmente com as jogadas de bola aérea, que tem sido muito fortes do Arsenal, ou seja, também se defendendo muito bem, né, fazendo um excelente trabalho defensivo. É tanto que hoje existe uma crítica na Europa, se você acompanha os noticiários, você deve estar ouvindo falar muito disso, em relação à forma que o Arsenal está jogando, né, porque não é comum um time que está liderando campeonatos jogar tão mal em termos ofensivos como o Arsenal joga. É um time, parece um time sul-americano na Europa, sabe? Aqueles times da Argentina, brigador, que se defende muito bem, que utiliza a bola aérea para vencer os jogos. É o que o Arsenal tem sido nesse momento da temporada. No início não era tão assim, mas agora nesse momento tem sido dessa forma. Óbvio que aqui é o primeiro jogo, é o jogo de ida, né? E assim como eu falei na terça-feira, eu repito aqui. No jogo de ida, a gente tem que ter muito cuidado em apostar em resultado, né? Em vitória dos times. Principalmente até nos favoritos mesmo, como é o caso do Arsenal aqui. Eu acredito que o Arsenal tem tudo para vencer esse jogo. O Leverkusen é um time muito inferior, né, do que o Arsenal, mas é o jogo de ida. E jogo de ida a gente tem que ter esse cuidado, tá? Esse cuidado é muito importante. Por isso que eu não recomendo você apostar na vitória do Arsenal aqui no pré-jogo. Eu recomendo você utilizar mercados alternativos, como por exemplo, o empate anular Arsenal para uma dupla é uma boa. O Arsenal para fazer 3 escanteios é uma boa, é uma opção que eu gosto bastante. Inclusive, o empate o Arsenal e o Arsenal para fazer 3 cantos foi uma opção que eu utilizei em uma dupla minha, né? Em relação à vitória do Arsenal, eu recomendo você deixar pro ao vivo. Vai depender muito do que você está analisando e vendo como esse time está jogando, tá? E se vale a pena ou não entrar na vitória deles, a favor da vitória deles. Mas no pré-jogo eu não recomendo, justamente por esses problemas ofensivos que o Arsenal está tendo. E o Leverkusen, né? Pô, você falou tanto do Arsenal e o Leverkusen. O Leverkusen está num momento da temporada que melhorou, né? Eles melhoraram nesse momento da temporada, só que é um time, tecnicamente falando, né? As suas individualidades, os jogadores que tem lá, são jogadores fracos comparados ao Arsenal. Então, o fator casa pode fazer uma mudança, pode ser ponto decisivo, mas também não é aquele clima hostil como é, por exemplo, na casa quando joga com o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique na Alemanha, né? Não tem esse fervor da torcida toda do Leverkusen. Então, não é um ambiente hostil para o Arsenal. Por isso que, para mim, é um jogo que o Arsenal é favorito. Eu não consigo ver o Arsenal perder esse jogo, porém, em relação à vitória do Arsenal, tenha cuidado.
tá? Mas esses outros mercados que eu falei para vocês são bons mercados. No Alvito, você identificar que o Arsenal está muito bem, aí você aposta na vitória do Arsenal. O Bahia vai enfrentar o Vitória, eles se enfrentaram agora no Campeonato Baiano, né? O Bahia foi campeão de virada, venceu por 2-1 o Vitória. O Bahia, tecnicamente, é melhor do que o Vitória, né? Animicamente, chega para esse jogo muito forte, porque acabou de vencer o rival em casa e agora vai jogar contra o rival de novo em casa, então pega um Vitória com ânimo baixo por ter perdido o estadual e o Bahia chega com ânimo maior. Eu não sei até que ponto os jogadores do Bahia comemoraram, né, encheram a cara e que pode atrapalhar esse jogo. Acredito que não, tá? Acredito que pro Bahia os caras comemoraram ali, mas aqui já volta ao normal, porque o Bahia quer brigar na parte de cima da tabela e tem totais condições para isso, né? Principalmente pro G4. Não coloco o Bahia como favorito, mas pro G4 é uma boa. E o fator casa, por ser torcida única lá na Bahia, faz muita diferença. Então o Bahia acaba sendo realmente favorito aqui. Eu fiz uma dupla que eu vou deixar aqui para vocês no Brasileirão, que foi o Bahia empate anula, né? Tá pagando aqui ó, em 1,28, junto com o Corinthians empate anula, que tá pagando 1,20, né? Ou seja, essa duplinha, o empate anula dos dois, tá pagando 1,55. E eu gosto bastante porque protege em caso de empate e porque são dois favoritos, tanto o Bahia quanto o Corinthians tem tudo para vencer, mas a gente protege em caso de empate. No caso do Corinthians, né, descansou durante todo esse período, o Curitiba também, mas o Corinthians descansou bem, né, o time, porque foi eliminado cedo do Brasileirão, acabou descansando e chega inteiro demais em casa em busca dessa vitória, né? Tem um time melhor do que o Curitiba, porém o Curitiba é um time que se defende muito bem, então acredito que vai dar um pouco de trabalho para o Corinthians. Por isso que eu gosto desse empate anula Bahia e Corinthians como uma excelente dupla, porque eu protejo em caso de empate, mas não significa que no ao vivo a gente não possa também estar apostando na vitória dos dois times, né? Mas vai depender muito do que esses dois times vão estar apresentando. O diferencial do Corinthians aqui principalmente é porque descansou durante um bom período. Outro confronto interessantíssimo que teremos é o Flamengo enfrentando o Cruzeiro. O Flamengo com o segundo jogo do Leonardo Jardim, né, que vai encontrar o Cruzeiro, e o Cruzeiro do Gerson Tite, que vai ao Maracanã. O Cruzeiro, cara, vou ser sério, os dois times não começaram bem o campeonato, né? O Cruzeiro, cara, não vem jogando absolutamente nada nesse ano, nada, absolutamente nada nesse ano. E, cara, além disso, no Brasileirão é uma campanha horrorosa, né? São 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates, 9 gols sofridos e 4 gols marcados. 2 pontos, é o vice-lanterna aqui, só perde pro Vasco, né? O Cruzeiro. E o Flamengo tem 3 jogos, tem um jogo a menos, uma vitória, um empate e uma derrota, tá? Também não vem jogando bem, né? Marcou 4 gols, sofreu 4. Também não vem jogando bem o Flamengo. Para mim, o que é o diferencial aqui? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro, os dois não jogando absolutamente nada nos seus jogos, foi bem ruim mesmo. Mas eu vejo o Flamengo defensivamente melhor do que o Cruzeiro, e o Leonardo Jardim, nesse jogo contra o Fluminense, já mostrou que o time corrigiu alguns pontos que o time vinha sofrendo nesse início de temporada. Não que o Felipe Luiz não iria corrigir, eu acredito que isso iria acontecer, né? Mas o Leonardo Jardim pôde fazer esses ajustes. Eu percebi muito que, olhando, né, você sabe que eu sou flamenguista, mas acompanho muitos jornais, ouvindo os jogadores do time. O que é que eu percebi em relação ao título dos dois times no final de semana? Para o Flamengo, foi só mais um título meio que de virada de chave. A gente começou mal, mas vamos lá, ganhamos o Carioca, e esse aqui vai ser uma mudança de chave para o restante da temporada a gente buscar os títulos mais importantes, que é Brasileirão e Libertadores. E não tinha aquele ânimo, aquele fervor. Já do lado do Cruzeiro, né, quando eles ganharam do Atlético, além da briga que teve, né, o porradeiro que teve, mano, os caras estavam comemorando pra caramba, porque já tinha 7 anos que o Cruzeiro não ganhava um título, né, tirando ali Série B. 7 anos, cara, 7 anos sem conquistar o Mineiro, 7 anos sem só jogando Série B e ali sem brigar por nada na Série A, né. Então foram 7 anos, então os caras estavam comemorando muito, né? E eu acredito que teve festa, né? No caso do Cruzeiro. Pro Flamengo não. Pro Flamengo o tratamento foi como que, meu irmão, a gente precisava ganhar para mudar desse clima que tá. Pro Cruzeiro foi uma festa realmente ter ganhado o título mineiro, né? Por tudo, o momento dos dois times. E o Flamengo vai entrar com tudo aqui, velho. Vai entrar por tudo aqui. Para mim, pelo fator casa, pelo que os jogadores vêm apresentando, nível de entrosamento mesmo dos jogadores, eu vejo hoje as ideias do Flamengo melhor, tá?
e o Flamengo bem favorito para esse jogo. Não é à toa que a odds também está mostrando que o Flamengo é bem favorito, né? Inclusive odds menores que o Corinthians contra o Coritiba, que o Bahia contra o Vitória. E eu vejo o Flamengo ganhando esse jogo. Essa vitória do Flamengo é uma boa, tá? Eu vejo com bons olhos. O mercado de cartões, nesse momento, ainda não abriu as odds no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas para ambos os times tomar cartão também é uma boa. Para o goleiro do Cruzeiro, Cássio, fazer 2 defesas é uma boa. Para o Flamengo fazer 3 cantos também é uma boa para se trabalhar nesse confronto, beleza? Real Madrid City, cara, baita confronto. Todo ano esses dois se enfrentam na Champions. É impressionante, né, velho? Já diz aí, quem você acha que vai passar aqui, hein? E eu já vou falar a minha opinião. Diante de tudo que vem acontecendo, o Real Madrid individualmente é muito forte, a gente sabe disso, né? Tem jogadores absurdos, mas muitos deles estão lesionados, né? O Real Madrid tem um craque no gol, que é o Courtois, o melhor goleiro do mundo hoje, já tem um tempo que é. Na zaga tem um desfalque de Militão, Alaba, provavelmente a zaga vai ser o Asensio com o Rudiger. Na lateral, o Carreiras está fora, né? Então vai jogar o Mendy, é uma fragilidade muito grande. O Carreiras vinha sendo o melhor lateral do Real Madrid. Do outro lado, pode ser o Arnold, que é uma avenida, um cara que não consegue desempenhar muito bem na marcação. Ou pode ser o Carvajal, acredito que pode ser até o Carvajal, porque defende melhor, né? Mas também é um cara que não está vivendo um bom momento. Aí no meio campo, provavelmente teremos o Tchouaméni, o Valverde e provavelmente o Camavinga, não se sabe ainda se vai jogar. No ataque só tem praticamente Vini Júnior, porque Mbappé e Rodrigo estão fora por lesão. Então é Vini Júnior, Arda Güler e Gonçalo Garcia, pode ser esses os jogadores. Cara, é um time muito fraco do Real Madrid, sendo bem sincero, é um time muito fraco. A gente para olhar esse time e hoje os melhores jogadores são Courtois e Vinícius Júnior, né? São os dois jogadores que podem fazer a diferença, mas os outros estão em um momento muito embaixo. O Real Madrid, para vencer os jogos na La Liga, tem tido muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. Perdeu o jogo que teve pro... Tá longe, né, da liderança. Perdeu o jogo que teve pro Getafe em casa. Aí ganhou do Celta de Vigo em um gol que era para ser marcado uma falta, né? O VAR deveria intervir, mas ia empatando o jogo. O gol foi no último lance do jogo, né? E foi uma vitória, assim, com um gol realmente injusto. Era para ter sido marcada a falta, como eu falei. E o City vem num momento muito bom, né? Um momento de crescente, de 10 jogos sem perder, mais de 10 jogos sem perder, mesmo jogos fora de casa, e com o time completo. Então aqui, cara, eu vejo um favoritismo muito grande do City nessa rodada, nessa fase, tá? Acho que o Real Madrid vai ficar pelo caminho, já foi muito difícil para passar do Benfica, e aqui também vai ser um jogo muito duro, e eu não vejo o Real Madrid favorito nesse momento por todo o futebol que vem apresentando. Dito isso, né, é sempre um jogo muito bom desses dois quando se encontram, e tem alguns mercados que eu gosto. O primeiro mercado que eu gosto é do empate ao City para ser utilizado em uma dupla, excelente opção. Outro mercado que eu gosto é de gols, né? Os jogos do Real Madrid têm sido jogos com gols, assim como o do City. O Real Madrid vai explorar muitos contra-ataques do City, que tem jogado também com a linha bem alta. Então, para pelo menos sair 2 gols aqui, ou mais de 1,5, é uma boa, tá? É uma boa opção para você trabalhar. O mercado de escanteios, para o Real Madrid fazer 3 cantos, é algo que em casa eles fazem todo jogo. Para o City também fazer 2 cantos é uma boa. Então são mercados que eu gosto de trabalhar aqui. O Haaland provavelmente vai para o jogo, né? Eu gosto de trabalhar também, obviamente, o chute no gol do Haaland. E olho também no chute no gol do Semenyo, tá? Que é um cara que, cara, chegou no City, parece que joga lá há muito tempo, beleza? O jogo do Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil, eu não fiz absolutamente nada, porque eu não conheço muito bem essa equipe do Guayaquil, tá? O Botafogo conseguiu um bom empate, um excelente empate jogando fora de casa. Aqui tem a vantagem, mas o Botafogo esse ano tem sentido nos jogos, né? Principalmente nos jogos mais importantes. Contra o Flamengo não jogou bem, né? Nas quartas que teve. O jogo que teve contra o Nacional de Potosí, né? Perdeu o jogo fora de casa, em casa fez o 2-0 muito rápido, mas no segundo tempo foi um segundo tempo que poderia ter sofrido gol o Botafogo. Então é um time que nesse momento não passa tanta confiança, e é por esse motivo, tá, que esse jogo eu vou deixar 100% pro ao vivo, para tomar a decisão baseada no que está acontecendo no ao vivo, beleza? Não fiz nada no pré-jogo. O PSG e Chelsea, para mim também um confronto extremamente equilibrado,
E, sinceramente, quando eu olho o time do PSG, o que vem apresentando, eu acredito que o Chelsea tem grandes condições assim de passar, tá? Se fosse para apostar em quem vai se classificar, eu apostaria no Chelsea. Mas esse PSG a gente já viu que na temporada passada já esteve mal durante grande parte da temporada, mas que na reta final ligou o modo PSG, Luiz Henrique, e começou a jogar muito bem, foi campeão da Champions League e a gente não pode descartar isso, né? Em casa, eles realmente sabem aproveitar, a torcida tem empurrado o time do PSG, mas, como eu falei, é um momento que o PSG tem sofrido bastante, né? E por esse motivo, o mercado de gols, para mim, é a melhor opção. O mais de 1,5 é uma boa opção aqui para esse confronto. Acredito que vai ser um jogo bem aberto. O PSG com controle, pressionando mais, viu o Chelsea explorando bastante os contra-ataques. Lembrando que essa foi a final do Mundial, do Super Mundial de Clubes, e o Chelsea deu um baile, né, para cima do PSG, mas era outro técnico, outra forma de jogar. Aqui eu acredito que também teremos um jogo aberto com gols. Mais de 1,5 é uma boa, tá? E eu gosto sempre de trabalhar os chutes no gol do PSG, né? Para o PSG dar 4 chutes no gol é algo que eu faço todos os jogos do PSG. E é um padrão que tem dado muito certo, tá? Então também recomendo para você esse padrão dos chutes no gol do PSG. Outro jogo que eu acredito que vai ser com gols também é o Atlético Mineiro contra o Internacional. Dois times que chegam com a moral em baixa por conta que perdeu seus clássicos e, consequentemente, os estaduais. São dois times que têm sofrido bastante gols, defensivamente têm deixado a desejar, né? E dois times que precisam vencer para se recuperar na tabela, né? Porque nesse momento ambos estão na zona de rebaixamento. E como eu falei em relação a gols, o Atlético Mineiro tomou 8 gols já em 4 jogos, o Internacional tomou 6, né? Até aqui a maioria dos jogos deles foram jogos com gols, e eu acredito que isso deve se repetir, né? Pela forma que os dois times jogam e também pelo sistema defensivo tá muito abaixo nesse início de temporada. O Bodo Glimt e Sport também acredito no jogo muito aberto, um jogo muito equilibrado, né? Muito pelo fator casa do Bodo Glimt, mas também com todo o respeito ao que o Bodo Glimt vem fazendo no campeonato. Mas o fator casa faz muita diferença para o Bodo Glimt, porém é um time que ainda defensivamente é frágil. O Sport, obviamente, vai entrar respeitando demais o Bodo Glimt por tudo que o Bodo Glimt conquistou durante essa Champions, eliminando a Inter de Milão, ganhando do Atlético de Madrid fora de casa e ganhando do City em casa. Então vai entrar com a faca nos dentes realmente o Sport, sabendo que não pode vacilar porque pode cair a qualquer momento. São dois times que, como eu falei, gostam de buscar o gol, tanto que a média de gols marcados é muito alta, né, dos dois times. O Bodo Glimt em casa tem uma média de 3 gols marcados e o Sport tem uma média de 2 gols marcados fora de casa, né? E um ponto que eu gosto de sempre olhar para os jogos do Sport é que fora de casa, em 90% dos jogos aconteceu ambos marcam, tá? Em 90% dos jogos fora de casa do Sport aconteceu ambos marcam. É uma média muito alta de gols sofridos, né? O Bodo Glimt também tem uma média de gol sofrido, então eu gosto bastante de olhar para ambos marcam, tá pagando em 50, para mim é uma boa odds, e eu acredito que esse ambos marcam deve repetir. E quando a gente olha o Bodo Glimt, tomou gol ali na maioria dos jogos, né? Tanto na Champions, em casa, quanto fora de casa, mas tem um ataque muito bom e que funciona muito bem em casa. Então ambos marcam para mim uma boa. Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos para cima.